Talvez alguns de vocês possam se lembrar desse nome, Shirin Ebadi, porque em 2003 essa ativista política iraniana ganhou o Nobel da Paz por todo o trabalho que ela fez e continua fazendo em prol dos direitos humanos dos cidadãos iranianos, principalmente das mulheres. A Shirin Ebadi nasceu no Irã, ela se formou advogada, ela foi jurista por um certo tempo, e aí ela começou a trabalhar pelos direitos humanos, e foi quando ela entrou em choque com o regime dos ayatolás. Eu acho que vocês sabem também que o Irã é uma teocracia islâmica, xiita, que é governada pelos ayatolás. Eles têm um presidente que não necessariamente é religioso, mas esse presidente, religioso ou não, se submete ao poder dos ayatolás. E a Shirin Ebadi entrou em conflito com o regime do governo, né? E aí ela teve que sair com toda a família do Irã. Hoje ela mora em Londres. Ela não parou o trabalho de ativista política dela. Ela continua trabalhando, continua denunciando as atrocidades contra os direitos humanos que acontecem sob o regime dos ayatolás no Irã. E esse livro aqui é excelente porque ele não só é sobre esse assunto, mas ele também é uma história real. E eu acho que é isso que eu mais gostei. Ela está aqui contando a história que ela viveu, né? Então, não é autobiográfico, mas ela está dentro do livro. E não é autobiográfico porque ela vai contar a história de uma família que é uma família com a qual ela conviveu. Eles eram os melhores amigos, né? Os pais, os 4 pais eram os melhores amigos entre si, e as crianças dessa família conviviam e conviveram até a idade adulta. Eu não costumo contar a história dos livros que eu comento aqui com vocês, mas esse aqui, como é um livro difícil de encontrar em português, porque a única edição em português é portuguesa, então no Brasil ela é mais difícil de encontrar, vocês vão encontrar, obviamente, a edição em inglês. Mas quem não puder ler, então eu vou contar um pouquinho mais a história, dar uns spoilers aqui, para vocês entenderem por que eu gostei desse livro e por que a história é tão interessante. A Shirin aqui vai contar a história de uma família, então, uma família de 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, o Abbas, o Javad, o Ali, que são os homens, e a Pari, que é a única mulher, que é a melhor amiga da Shirin. O Abbas, que é o irmão mais velho, ele é bem mais velho que os outros, e ele tem a sua adolescência exatamente no momento em que o Pahlavi está lutando para ficar no poder. O Shah Reza Pahlavi, que foi o último Shah do Irã. Ele era um monarca, mas ele se chamava, né, se achava democrático, e inclusive porque ele dizia que ele estava trazendo para o Irã toda a modernidade do Ocidente. Ele era visto por alguns como subserviente do Ocidente, né? Como alguém que entregava o país para os ocidentais. Então, havia pessoas no Irã que não gostavam do regime do Shah. O Abbas não era um deles, ele era apaixonado pelo Shah, pelo regime, tanto que ele se tornou militar, e ele então era um militar a favor da monarquia do Reza Pahlavi. O segundo irmão, que era o Javad, esse era um pouco mais novo, então a adolescência dele foi exatamente naquele momento de transição em que as pessoas já não queriam mais saber do Shah e estavam lutando contra esse regime que elas achavam que era abusivo e autoritário, e estavam lutando por uma democracia. O Javad, em particular, era comunista. Ele achava que estava lutando pela democracia através do que ele achava que eram as armas comunistas, tá? Bom, o terceiro irmão é o Ali, que tem a sua adolescência exatamente no momento em que os ayatolás estão tomando o poder. Eles depuseram o Shah, estão nesse momento no final da transição e estão tomando o poder no Irã. Então, o Irã está se tornando uma teocracia islâmica.
Então, o Ali é um rapaz religioso e que luta pelo poder dos ayatolás, a favor dos ayatolás e contra tudo que seja contra os ayatolás e o poder teocrático no Islã, no Irã. Desculpa. Então vejam só, através da história desses 3 irmãos, a Shirin aqui consegue contar pra gente um pouco da história do Irã moderno, né, do Irã do século XX, que passou de uma monarquia através de uma revolução e se tornou uma teocracia islâmica. Então ela consegue contar essa história a partir de dados verídicos e dados reais de uma família. Esses 3 irmãos representam, então, esses 3 poderes, né? Essas três formas de ver o mundo. E isso fica muito claro no livro. Cada um desses irmãos tem uma maneira muito específica de ver o mundo e que são exatamente representativas das visões de mundo do povo iraniano desse período. Eu acredito, né, e eu já li isso em alguns lugares também, que as pessoas que lutaram pela queda do Shah, jamais, em tempo algum, podiam imaginar que que toda a luta deles iria desembocar no regime teocrático hoje existente no Irã. Então, foi um momento assim de muita luta e um segundo momento de muita desilusão e de muita perseguição, porque tanto os monarquistas quanto os revolucionários naquele momento, que eram principalmente os comunistas, eles foram perseguidos pelo regime teocrático que veio depois. Eles foram perseguidos, foram torturados, foram presos, foram mortos, foram exilados, e tudo isso aparece aqui no livro, tá? Bom, quem conta essa história é a Shirin, mas é também a Pari, que é a irmã, a única mulher dessa família. Ela funcionaria como centro dessa família, né? Como o elo mesmo, né? De ligação entre essas pessoas, esses irmãos que não conversavam entre si, não conseguiam se entender, porque cada um estava lutando por uma coisa. Esse livro é muito bonito, a escrita é muito bonita, porque ela é uma escritora iraniana e os escritores iranianos são muito poéticos, têm uma escrita muito poética, muito bonita, muito elaborada. E aqui tem uma parte em que ela vai se remeter a esse título, The Golden Cage, ou A Gaiola Dourada, ou A Gaiola de Ouro. E quem vai explicar pra gente é a Pari, a irmã. Então ela vai falar o seguinte: cada irmão está fechado em si mesmo dentro de uma gaiola dourada, que é bonita, forte e segura como qualquer ideologia. Bom, vocês já podem entender então que o que significa essa gaiola é que ela é muito bonita, né? Vista de fora, mas quem está dentro talvez não saiba, mas está aprisionado, né, a essa única ideologia, e ele não consegue, como não conseguiam os irmãos, dialogar entre si. Então, é muito bonito, né? Todo o texto é assim, visualizações muito bonitas de verdades que às vezes são bastante doloridas, né? E esse livro, gente, não termina bem, tá? Não termina bem para os irmãos, para nenhum deles, não termina bem para a Pari, não termina bem para a Shirin, de uma certa maneira, né? E, sob o meu ponto de vista, não termina bem para o Irã, né? Que acaba se engaiolando nessa teocracia autoritária, violenta, que é o que o país vive hoje, tá? Eu considero, gente, esse livro aqui muito bem escrito, porque são apenas 250 páginas, só que ela consegue falar nessas páginas muito sobre a história do Irã nessa época, nesse período, mas nunca deixando a gente esquecer que ela está falando de seres humanos, né? Então, ela está falando de uma família, e de uma família muito sofrida, né? De uma família que tinha tudo para ser uma família muito feliz, mas que acabou em tragédia, né? Todos os irmãos acabaram em tragédia, né? Então, ela o tempo inteiro
conta a história do seu país, conta a história dessa família e nos faz viver um pouquinho dessa história. A gente fica muito envolvido com cada um dos personagens, concordando ou não com o ponto de vista deles, a gente acaba se envolvendo muito com cada um desses personagens. Excelente livro, gostaria muito que vocês tivessem acesso a ele. Quem puder, leia e, claro, comente aqui, porque eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. E agora eu queria mostrar para vocês mais alguns livros, começando por 2 de não ficção. Esse aqui, The Little Green Book, escrito por esse senhor aqui, o Ayatollah Khomeini. Sim, senhoras e senhores, este é um livro de compilação de todas as fátuas do senhor Khomeini. Então, o que são fátuas? São decretos lançados pelos religiosos no regime islâmico. E esse livro aqui, então, é uma compilação que o Khomeini fez sobre vários assuntos. E, gente, é fenomenal. Se vocês quiserem entender como este senhor pensava e como pensam os religiosos dentro do regime teocrático do Irã, vocês têm que ler esse livro aqui. O Khomeini aqui vai falar sobre o que é o relacionamento entre o Islã e o colonialismo, quem são esses colonialistas, quem são as pessoas responsáveis por tentarem eliminar, acabar com o Islã, começando pelos judeus, né, que tem um complô personificado pelo Estado de Israel para eliminar todos os muçulmanos do mundo e o regime islâmico. Aqui ele fala sobre os missionários cristãos que têm como objetivo subverter toda a juventude e transformá-los em pecadores ateístas, né? Bom, e aí vai, né, gente? Ele vai falar sobre o que é a República Islâmica, qual que é o objetivo da República Islâmica, vai deixar bem claro o que é a jihad para ele, né? Que sob o ponto de vista dele, tá? Transformar o mundo num grande caldeirão islâmico e o que não for transformado tem que ser eliminado. Bom, e aí ele vai, né? Ele vai falar sobre o papel do clero, sobre o papel dos imãs, sobre a justiça islâmica, que ela é toda baseada na Sharia. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Vai falar sobre a juventude, como a juventude deve se comportar, deve ser formada, o que a juventude deve fazer, deve pensar, né? Vai falar sobre a mídia e a propaganda e vai falar sobre coisas cotidianas, minha gente. Vai falar sobre como urinar e como defecar. Claro, isso é muito importante, ensinar as pessoas como se faz essas coisas, né? Como se come, como se bebe, quais coisas são impuras e quais são puras e como se purificar e purificar essas coisas impuras, né? Qual que é sobre a natureza da água, sobre a ablução. A ablução são aquelas... É aquela limpeza, né? Aquela lavagem que se faz das mãos, do rosto e dos pés antes das orações. Vai falar sobre as mulheres e sobre o período menstrual, porque é considerado um período impuro, né? O que se deve fazer nesse período. Vai falar sobre o casamento, sobre o adultério, sobre as relações conjugais. Vai falar sobre o divórcio. Quando eu falo relação conjugal, fala sobre sexo, né? Então é o seguinte, ele vai botar o dedinho em tudo, gente, em absolutamente tudo. Porque ele deixa muito claro no começo desse livro que as pessoas não podem ser livres pensadoras. Tudo tem que ser dado mastigado para as pessoas, para que elas não tenham que pensar e não possam ter livre arbítrio. Elas têm que seguir a cartilha deles, né? A cartilha dos ayatollahs. Então esse livro aqui, Pequeno Livro Verde, do Ayatollah Khomeini, é uma pérola, tá? E o outro livro que eu quero que vocês conheçam é esse aqui, Shia Revival, do Vali Nars, Renascimento Xiita, que é o seguinte, aqui o Nars vai explicar pra gente, desde o início, desde o nascimento do Islã, o que significa o Islã,
O que significa essa divisão entre sunitas e xiitas? Como foi que isso aconteceu? São as duas principais correntes do Islã. Existem outras que são subdivisões, mas essas são as principais. Vai explicar pra gente aqui qual que é o grande conflito do Islã, que ele acredita seja o próprio Islã. O Islã é o seu maior inimigo, né? Porque ele diz aqui que os sunitas e os xiitas não se respeitam. Então, por exemplo, o xiita até acredita, né, e respeita o sunita, mas o sunita não reconhece o xiita como muçulmano. Então há uma grande briga interna do Islã para saber quem é que tem razão, né? Então esse livro aqui é muito bom, ele explica bastante sobre isso, é muito elucidativo, tá? E eu já tinha esse livro no Brasil, eu li, mas eu cheguei aqui e eu não tinha, eu deixei lá. Então eu comprei de novo para deixar na minha estante, porque toda vez que eu quero saber alguma coisa sobre esse assunto, eu venho aqui e consulto. Mas eu não queria parar por aqui, eu queria indicar para vocês mais 3 livros que falam dessa transição de um regime para outro no Irã e que falam de como funciona o regime. Então eu queria começar com um livro que eu nunca vi ninguém falando aqui, que é Quando o Irã Censura uma História de Amor. Eu vou deixar a capa em português, porque inclusive ela é mais bonita. É do Shahriar Mandanipur. Bom, esse escritor aqui teve uma sensibilidade incrível na hora de fazer essa história, porque ele está contando a história de amor entre 2 jovens. E vocês sabem que jovens vivem, né, os seus amores intensamente. Então ele conseguiu colocar aqui nessa história essa intensidade. Só que num país em que os jovens não podem se relacionar da maneira como a gente está acostumado a ver o relacionamento. Eles não podem sair, eles não podem namorar, não podem se beijar, não podem se tocar. Então o que eles fazem? Eles encontram aqui uma maneira de se comunicar. Eles usam mensagens cifradas e usam as salas de bate-papo da internet, né? Então, esse livro aqui é bastante visual, inclusive. Vocês vão encontrar frases em negrito e frases censuradas, né? É um livro muito interessante, muito bonito, que eu recomendo para quem quer conhecer um pouquinho o que significa censura, né? Censura é isso, gente. É alguém, né, um órgão financiado pelo governo, né? E que tem pessoas que passam o dia fazendo isso, censurando aquilo que você lê, aquilo que você ouve, que você vê, que você pensa e que você sente. Esse é o objetivo, né? E esses jovens aqui conseguem burlar isso, tá? Então é um livro muito interessante, muito recomendado. Então leiam, vale a pena. Agora, tem mais 2 livros que são bastante conhecidos de vocês, que se vocês ainda não leram, tem que ler. O primeiro é Persépolis, essa graphic novel da Marjane Satrapi. A Satrapi escreveu aqui um livro autobiográfico, né? Justamente no período de transição de um regime para outro. Aliás, esse segundo que eu vou mostrar para vocês também, Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafizi. Esses 2 romances têm em comum passarem nesse período de transição de um regime para outro no Irã. Esse aqui, os 2 eu já li faz muito tempo. Esse daqui é de uma professora de literatura que ensina literatura ocidental para as meninas sob o regime teocrático. Então ela é obrigada a se esconder para fazer isso. E aí vocês já veem aqui que ela, entre os livros que fala, né, fala de Lolita. E Persépolis, que é o que eu falei, é um livro autobiográfico. Ela vai contar a história da família dela e dela, principalmente, né, durante essa transição do regime, pós-regime. E o que esses livros têm em comum? Exatamente o que eu falei anteriormente. Eles falam dessa decepção das pessoas, né, que lutaram teoricamente pela democracia no Irã e que acabaram caindo no colo de um regime autocrático, teocrático e opressor. E elas têm que aprender a lidar com isso, elas têm que aprender a conviver com esse regime. Elas vivem numa sinuca, né? Não foi isso que elas, não era isso que elas queriam, não foi por isso que elas lutaram. Então, 2 livros muito interessantes de ler. Inclusive, eu esqueci de dizer
que essa graphic novel aqui, da Persepolis, eu li há muito tempo e tive que ler de novo para poder fazer um vídeo aqui no canal. Então, um dos primeiros vídeos que eu fiz para o Relivrando foi sobre essa graphic novel Persepolis. E graças a Deus, né, gente, que a gente evolui não só como pessoa, mas como youtuber também, porque eita, vídeo tosco, né? Então, assim, tá bem mal feitinho. Apesar de eu considerar o conteúdo muito bom, tá bem ruimzinho. Então, vocês dão uma desculpadinha aí, assistam lá, que o conteúdo é bom, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, de todos esses livros. Se gostaram, já sabem, deem um joinha e boa semana para vocês!